Olá pessoal, bem-vindo ao canal Como Sou de Crente em mais um vídeo do estudo da lição da Escola Sabatina. Estamos aqui na última semana estudando a lição dos jovens e dos adultos. Hoje é dia 20, né? Eu imagino, hoje é dia 20, segunda-feira de dezembro, o Natal tá chegando, tá aí às portas, né? E a lição também está acabando, o ano está acabando, tudo está acabando. Mas vamos continuar aqui com o estudo da lição. Antes disso, não se esqueça, como sempre, de se inscrever no canal, dar o apoio. Se você não está inscrito, tá bom? E dar o joinha, comentar, aquela coisa que a gente sabe que aumenta o engajamento, não é mesmo? Então vamos lá na segunda-feira. O estudo dos jovens começando chama Fidelidade e Realeza. E lembra que ontem a gente falou sobre uma comparação entre a bênção de Moisés ali com Gênesis 49, em que Jacó, Josué também estavam dando suas bênçãos. E a lição continua chamando atenção para isso de novo, dizendo que José ele foi chamado de príncipe entre os seus irmãos. E a Bíblia vem chamando a atenção para o fato de que a realeza, os seis não eram coisas ruins. Apesar de nós termos muitos exemplos de reis perversos na Bíblia, a gente tem exemplos como o rei Davi, o rei Ezequias, o rei Josias, que foram reis que foram fiéis, né? Mas ainda assim, eles não foram perfeitos. A gente sabe que o único rei, o único príncipe, né? E a gente sabe que essa expressão é uma certa alusão ao Messias, àquele príncipe e ao rei que aí sim seria perfeito e que aí sim cumpriria a Torá, as leis da Torá, né, sem pecado. A gente sabe só ele, né, poderia fazer isso. Que nós como humanos não, muito menos esses reis, que por mais que eles tenham sido fiéis, eles não alcançaram, eles tiveram as suas quedas, eles tiveram os seus vacilos, né? E também a lição vem falando a respeito da tribo de Levi, que foi uma tribo que recebeu Urim e Tumim. A gente sabe que a tribo de Levi não recebeu herança em Canaã, porque eles receberam a função de cuidar do santuário, e eles seriam mantidos pelos dízimos que as outras tribos, as ofertas que as outras tribos trariam para o santuário, né? E a gente vê que essa responsabilidade é muito importante justamente para ensinar o povo todos esses estatutos, esses preceitos, inclusive aos reis. E se a gente for lembrar da história de Josias, por exemplo, a gente vê que os sacerdotes eles tiveram um papel importante para relembrar, né, e explicar ao rei aquelas leis que haviam sido encontradas e lidas para ele pelo escriba e etc. Então, a gente vê que essa responsabilidade é muito importante na tribo de Levi, né? E é muito interessante a gente ver aí esses pontos. Falando sobre a segunda parte da lição dos adultos, do pecado de Moisés, lembra que ontem a gente descobriu que Moisés ele recebeu a punição de não ir para Canaã, porque ao executar ali, ao tirar água da rocha, ele fez algo que Deus não havia pedido. Ele bateu duas vezes na rocha. Ele não falou à rocha. E, inclusive, no comentário da lição fala algo interessante. E a Bíblia também fala, Deus explicando, né, por que eles iriam ser punidos. Porque naquele momento eles não confiaram em Deus para fazer esse milagre, tanto que eles chamam a responsabilidade para eles. E com isso, eles não glorificaram a santidade de Deus. Isso está muito claro aqui no verso 8 do capítulo 4 de Números, né? Então, é, quando a gente vê a história de uma forma superficial, a gente realmente vai achar injusto essa história. Só que quando a gente vê essas nuances, esses detalhes, esses comentários, a gente vê que realmente esse foi um momento em que Moisés e Arão fraquejaram. E eu li uma coisa muito interessante que está aqui no comentário da lição, que a Dona Branca, né, mais conhecida como Ellen White, ela fala que Moisés
E aí eu lembrei daquela frase do filme do Homem-Aranha, né? Com grandes poderes e grandes responsabilidades. Moisés foi um líder que tinha um contato direto, profundo com Deus. Ele era justamente a pessoa que não poderia cometer esse tipo de erro, justamente por causa da conexão intensa que ele tinha com Deus, de tudo que ele havia visto, de tudo que ele havia aprendido, de todas as coisas que ele havia presenciado. Ele era era a pessoa que não poderia cometer esse tipo de erro, né? E a gente vê que mesmo Moisés, ele acabou pecando e caindo, né? E a gente vê a importância da conexão intensa que a gente deve ter com Cristo a toda hora, a todo minuto, orando sem cessar, porque se Moisés, depois de ter esse contato tão intenso com Deus, caiu, imagina nós, né? E eu achei muito interessante. Realmente, os comentários da lição de Ellen White foram muito impactantes. Eu recomendo que, se você tem essa lição, que você leia, porque realmente foi bem legal de ler, sabe? E a gente vê que ninguém está livre, né, da tentação de cair também. Mas, pessoal, é isso. Então, terminamos aí o nosso estudo de segunda-feira e a gente se encontra amanhã na terça para mais uma recapitulação da lição. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos e até a próxima.